Olá para você que nos acompanha, eu sou a Thalita Vasconcelos, repórter do Metrópolis. Hoje aqui no estúdio a gente está recebendo a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão. Reitora, é um prazer receber a senhora aqui e bem-vinda. Muito obrigada, Thalita. O prazer é meu. Eu, mais uma vez, agradeço o Metrópolis pela oportunidade e cumprimento todos os assinantes e demais que assistem e acompanham o Metrópolis. Pela primeira vez, a Universidade de Brasília está ocupando a presidência da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil, a ANDIFES. E o mandato da senhora está se encerrando agora no final desse mês, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho, assim, das principais conquistas durante a sua gestão nesse período, né? E realmente o que a senhora ainda acha que precisa avançar, né, de pautas também dentro da gestão da associação. Realmente é a primeira vez que a UNB assume a presidência da ANDIFES, né, a associação que congrega todas as universidades federais do Brasil, são 69 de todo o país, e também 2 Centros Federais de Educação Tecnológica, os Cefetes, e 2 institutos federais. Nós temos uma diretoria com um representante de cada região, então eu sou aqui do DF, representando o Centro-Oeste. Temos os outros são 4 vice-presidentes, um do Rio Grande do Norte, que é o reitor Daniel, um do Sul, que é a reitora Lúcia, da Federal de Saúde de Porto Alegre, um de Uberlândia, representando o Sudeste, que é o reitor Valder, e do Norte, da região Norte, o reitor Silvio, da UFAM. Uhum. Então, foi um ano, as pessoas falam, puxa, um ano é muito pouco, né? Mas é muito movimentado, porque nós acumulamos as atribuições de reitora e de reitor com as atribuições da associação. Por eu estar em Brasília, as pautas todas políticas acontecem em Brasília. Sim. Então, toda hora eu tenho que mudar a minha agenda para me adequar à agenda da ANDIFES. Uhum. Então, neste ano, eu destaco toda a nossa atuação em função da melhoria do orçamento das universidades federais. Então, desde que assumimos em julho, temos atuado para a melhoria do orçamento, depois eu posso detalhar um pouco mais. Também a questão do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, foi muito importante. Agora, recentemente, o presidente Lula anunciou. Uhum. Internamente, nós trouxemos de volta 4 universidades que tinham saído da associação. Olha só. Então, aí conseguimos que todas as universidades estivessem dentro da nossa associação. Melhoramos a infraestrutura, acabamos de adquirir mais um andar no prédio da ANDIFES, que a ANDIFES ocupa. Uhum. Fizemos uma campanha, estamos fazendo uma campanha muito importante para toda a sociedade, que é a ANDIFES contra a fome com sustentabilidade ambiental. Uhum. E um ponto também principal, de todos os principais, é a atuação pela defesa da autonomia universitária por meio da aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional para a nomeação de reitores. Uhum. Atuamos também para a Política Nacional de Assistência Estudantil, que foi aprovada e sancionada, e tivemos um papel importante na mediação da greve dos docentes e técnicos. Algumas das pautas que tratamos neste ano. E também teve, durante o mandato da senhora, a questão da atualização, né, da lei de cotas e também a criação de uma comissão que trata dos direitos humanos, né? A senhora poderia falar um pouquinho também dessas conquistas? Sim. Tivemos a atualização da lei de cotas, muito importante. Também atuamos na atualização do Plano Nacional de Educação, uhum. Que é o PNE, que agora foi encaminhado para o Congresso Nacional, né, que o último venceu em 2024, mas agora foi prorrogado por mais um ano. E aí nós tivemos uma atuação na Conferência Nacional de Educação do Brasil, tiveram as regionais e a nacional, que aconteceu, inclusive, na UNB, em fevereiro, e nós tivemos representação. Criamos internamente a Comissão de Direitos Humanos e Inclusão da ANDIFES. Então, nossa associação tem comissões de reitores e vice-reitores. Uhum. Essas comissões tratam de pautas específicas. E aí achamos muito importante a criação dessa Comissão de Direitos Humanos
e inclusão, porque eu já tinha criado na UNB uma política de direitos humanos, uma Câmara de Direitos Humanos, e agora levei esse olhar para a associação, foi aprovado por unanimidade, e na última reunião agora em junho, criamos uma nova comissão aí de gestores sobre acessibilidade. Então, criamos agora uma comissão de gestores da área de acessibilidade de todas as universidades, especificamente para o tema de acessibilidade, que é um tema transversal que envolve tanto estudantes como técnicos, docentes e a comunidade que frequenta as nossas instituições. Sim. E em relação a pautas que ainda precisam avançar, né, serem discutidas dentro da associação, quais que a senhora acredita que são as mais importantes, que são temas que talvez a senhora gostaria de ter, né, tratado durante o seu mandato, mas talvez por conta de realmente outras prioridades não conseguiram ser ainda tratadas dentro da associação? Como é um mandato de um ano, a gente nunca consegue concluir tudo, né? Então, ainda temos algumas coisas pela frente. Eu acho que a aprovação da lei de nomeação de reitores é fundamental. Ela foi aprovada na Comissão de Educação, depois na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Um recurso ao plenário fez com que esse projeto ficasse parado. E para a gente é muito importante, aí eu aproveito e falo aqui para os parlamentares também, porque ele não é um projeto de governo, porque independe do governo atual, do governo anterior, do governo que virá. Está dentro da autonomia universitária, tem praticamente unanimidade entre os parlamentares, mas por uma discordância pontual acabou tendo um recurso, ele está parado, aguardando ele ser deliberado ou por uma decisão do próprio partido que entrou com recurso, ou então uma decisão de líderes para que ele seja aprovado na Câmara e possa seguir para o Senado, como aconteceu com a lei do PNAES, que é a lei da assistência estudantil, que foi quase um consenso dentro da Câmara. E do Congresso Nacional. E um outro ponto que também vai ficar pendente é a recomposição do orçamento das universidades, né? Nós temos tido um excelente diálogo com o governo, com o Congresso Nacional, tivemos uma melhoria substancial do nosso orçamento, a gente precisa reconhecer isso, né? O governo aumentou o valor das bolsas dos estudantes de graduação e pós-graduação, também dos estudantes quilombolas, aumentou o orçamento das universidades em relação a 2022. Então, se a gente compara hoje o valor nominal desde 2019, 2017, 2018 para cá, a gente conseguiu este ano, com nossa atuação também, e também durante a greve dos técnicos e docentes que nos ajudaram nessa nossa pauta, conseguimos ter um orçamento maior do que nós tínhamos ano passado e também desde 2018. Esse é um ponto muito importante. Também com o PAC, esse é um desafio, agora bom desafio, porque agora é executar as obras do PAC. Então, as universidades passam a ter um desafio semelhante ao que nós tivemos na época da expansão, do Reúne, de 2008 a 2012, que foi fazer obras, executar recursos de investimento. Então, isso vai ficar para o acompanhamento da próxima diretoria e ainda a recomposição do orçamento de custeio, porque todo esse investimento gera também necessidade de custeio, manutenção, limpeza e também o aumento das bolsas para os estudantes, aumento da assistência estudantil, de acordo com a lei que foi aprovada. Isso vai ficar, mas a gente tem uma boa expectativa de que a gente vai conseguir, dialogando com o governo, ampliar ainda mais o orçamento que, eu tenho que reconhecer, já foi ampliado agora em 2024. E falando um pouquinho... E desculpe te interromper, também tivemos a PEC da transição ano passado, né, que fez com que o orçamento de 2023 fosse maior. Então, tivemos um aumento do orçamento de 2023, mas uma redução em 2024. Aí nós trabalhamos para ampliar, mas ainda estamos pleiteando mais. Hoje, o nosso orçamento precisaria de pelo menos mais 1,5 bilhão para o orçamento das universidades. Falando um pouquinho sobre essa questão do orçamento, durante o discurso da senhora no encontro da associação com o presidente Lula, no mês passado, a senhora falou sobre essa questão do orçamento, né? Houve alguma promessa de incremento
nesse valor por parte do governo para as universidades? E também o que a senhora pode falar mais a respeito do que tange esse novo PEC das universidades? Realmente eu falei, porque uma demanda nossa é que o orçamento chegue a 8,5 bi, que é um orçamento de 2017 reajustado pelo IPCA. Uhum. Nós já chegamos agora com o PAC, dependendo do valor que vier para 2024, nós já estamos chegando na faixa de 7 bilhões, fazendo uma conta. Então, isso já é substancialmente maior, o orçamento de 2024 do que os anteriores. Uhum. Mas quando eu falo que a gente ainda precisa de 1,5, então a gente... E aí eu falei lá na hora, reconhecendo todo o aumento que nós tivemos, isso é importante, falando que a gente precisa avançar mais. Nós temos uma abertura do governo, o ministro Camilo tem atuado para a melhoria. Uhum. Tivemos uma reunião com o ministro Haddad também, reconhecendo as dificuldades do país, né? As universidades não querem nada que não reconheça as dificuldades do país. Então, nós estamos dialogando com essa perspectiva, estamos aguardando agora o projeto de lei para 2025, com uma perspectiva de que vai vir uma melhoria em relação a 2024. E também, para a gente, é importante ter uma lei que dê financiamento permanente para as universidades. Isso nós conversamos com a ministra Tebet, com o ministro Haddad, com a ministra Esther Dweck, com o ministro Camilo, para que a gente pense numa legislação que dê uma segurança para que a gente tenha uma previsibilidade, como tem nas universidades estaduais paulistas. Esse é um desafio que fica e que eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar também. E assim como no próprio orçamento de 2025 e ainda com uma perspectiva de melhoria ainda de 2024, reconhecendo, mais uma vez, que já houve uma melhoria substancial. Certo. Agora, nos últimos meses, como a senhora também mencionou no começo da entrevista, a gente teve a greve dos docentes, dos servidores técnicos em educação nas universidades, né, do país. Queria saber como que a senhora acompanhou essa paralisação à frente da associação e também de que forma que impactou diretamente a UNB. Nós tivemos, obviamente, eu vou falar primeiro do impacto, né? Greve causa impacto, né? Então, teve um impacto tanto nas aulas de todas as universidades, da UNB também. As pesquisas não param tanto, algumas não podem parar, porque envolvem animais, seres vivos em geral. E nós acompanhamos com preocupação, óbvio, né? Por causa do impacto administrativo e acadêmico, na UNB também. Aí tem impacto no calendário, nós já tínhamos acertado o calendário, agora o calendário teve que ser revisto novamente. No caso da UNB, o semestre que terminaria em julho vai terminar em setembro, e aí a gente joga tudo para frente. Mas não há cancelamento de semestre, não há impacto para os estudantes que ingressam, eles vão continuar ingressando. O mesmo quantitativo que entraria em agosto vai entrar agora em outubro, eles vão ter mais alguns meses de férias, né? E estamos agora fazendo o reajuste também da recomposição das horas não trabalhadas, mas não na forma de horas, como foi feito o acordo com o governo, na forma de trabalho não realizado e o que precisa ser reposto para poder dar conta do que ficou represado. É o trabalho represado. A Andifes trabalhou muito na forma de mediação, nós recebemos todos os sindicatos, trabalhamos junto com o governo e os sindicatos para ver se conseguia entrar no consenso o mais rapidamente possível. Também tivemos representantes na mesa de negociação com o governo, não na mesa sindical, mas na mesa que discutiu a reestruturação da carreira dos técnicos, e nós tivemos um papel muito importante. E aí eu gostaria de ressaltar duas pessoas que foram fundamentais, que é a decana de gestão de pessoas da UNB, que é a Maria de Socorro, a Nina, e a pró-reitora de gestão de pessoas da Federal do Rio Grande do Norte, que nos acompanharam e acompanharam todo esse processo aí à frente. E falando um pouco sobre esses últimos acontecimentos, né, que foram veiculados na mídia e aí, no contexto da Universidade de Brasília, a gente teve recentemente um ataque hacker durante uma transmissão que foi feita, né, uma palestra
que foi feita numa sala virtual, né? Queria saber como que a UNB acompanhou essa situação, quais orientações a universidade dá nesses casos que tem essas transmissões em ambientes virtuais, né? E se a UNB tem pensado em medidas de segurança digital para evitar que situações como essa aconteçam, né, futuramente. Primeiro, nós lamentamos profundamente, repudiamos todo tipo de ataque à livre expressão. A universidade é o espaço do debate, do diálogo, e isso mostra, infelizmente, uma intolerância que existe na sociedade hoje em dia. Nós acompanhamos, conversamos, quando nós tivemos conhecimento, conversamos com a professora, uma professora competente, querida, fazendo um trabalho excepcional, e junto com todo o grupo de pesquisa, orientamos sempre a utilizar as redes formais da universidade, né, as plataformas que nós temos e disponibilizamos para a nossa comunidade, porque elas têm mais segurança. Nesse caso, optou-se por não usar, mas não tem problema, não é obrigado a usar a plataforma da universidade, né? Nós temos o Moodle e temos também o Teams, que é uma forma que nós temos de maior controle, e o governo federal fornece também a RNP, que é também uma forma uma rede, também uma plataforma de comunicação e que faz reuniões, etc. Mas, nesse caso, então, a gente busca apoiar as pessoas que são atacadas, repudiamos e trabalhamos para que todos utilizem o máximo possível as nossas plataformas, né? Institucionais. Né? Institucionais. Para coibir esse tipo de ataque. Mas a gente não está isento, infelizmente. Esse é um trabalho que nós temos que fazer com a sociedade, para que a sociedade seja cada vez mais tolerante e não intolerante. Né? E vocês chegaram a investigar se essas pessoas envolvidas nesse ataque são pessoas vinculadas, estudantes, não sei, à universidade, ou não tem nenhum tipo de relação? Nós não temos como investigar muito, porque foi uma plataforma por fora. Sim, sim. Mas esse é um processo que está em curso, e tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer, estamos fazendo para identificar. E, se for pessoa da comunidade, nós hoje temos uma regulamentação que trata de direitos humanos. Então, se nós identificarmos que foi uma pessoa da comunidade, nós temos como tomar as medidas cabíveis. Certo. Já se encaminhando para o final da nossa entrevista, outro assunto que também repercutiu essa semana diz respeito ao ingresso das ações judiciais para reintegração de posse de 11 apartamentos, né, da universidade que são ocupados por porteiros. Queria saber como que a universidade tem tratado dessa questão, principalmente depois dessa mobilização dos professores da própria universidade contra essas ações, né, que estão sendo tomadas na justiça. Essas ações decorrem do Ministério Público estar em cima da universidade para que a universidade retire os porteiros dos seus apartamentos. Primeiro, eu quero lamentar muito, né? Gostaria que o Ministério Público revisse essa posição dele. Eu sou totalmente favorável a que os porteiros permaneçam, porque eles moram há mais de 30 anos, alguns naqueles apartamentos. São apartamentos térreos, não são os apartamentos que a universidade aluga externamente. Eu acho que existe aí uma compreensão equivocada de que apartamentos são esses. Então, são moradias térreas com condições pequenas, com condições, às vezes, inadequadas de moradia, e que essas pessoas estão mais de 30 anos lá. Então, eu até aproveito aqui para pedir para o Ministério Público faça um acordo com a universidade para que a gente possa manter essas pessoas lá enquanto eles continuarem com vínculo com as empresas, e assim a gente não desaloja essas pessoas. Então, o Ministério Público obrigou a universidade a retirar essas pessoas. A universidade tentou justificar, falando que eles estavam lá há muitos anos, há mais de 30 anos. O Ministério Público voltou a intimar o UNB. Ele coloca na última intimação que é uma recomendação, mas que, se a gente não fizer, ele vai acionar a gente judicialmente. Então, vamos trabalhar para que haja um acordo
da UNB com o Ministério Público, de modo que a gente não desaloje essas pessoas, que elas permaneçam lá enquanto elas tiverem vínculo, porque não são apartamentos que a gente utiliza normalmente para aluguel. Certo. Tá? Então, nós estamos do lado dos porteiros, do lado dos moradores que defendem os porteiros, querendo, então, que o Ministério Público se sensibilize para que a gente possa chegar numa solução pacífica e que atenda a todos os interesses. Bom, reitora, gostaria de deixar o espaço agora aberto, caso a senhora queira falar algo mais sobre esse período que está se encerrando do seu mandato à frente da associação e também sobre a universidade, algo a mais que a senhora queira abordar. Eu só tenho a agradecer. Acho que esse período na Andifes é um período muito rico, né, de muitas negociações. Tivemos mudanças internas significativas. Eu acho que a Andifes agora está pronta para ter um ciclo de mais expansão, de mais visibilidade. Demos muita visibilidade para a associação nesse período, conquistamos, né, uma melhoria do orçamento e agora tem que avançar ainda mais. No caso da UNB, né, é uma universidade que também tem avançado muito nos indicadores acadêmicos, uma universidade cada vez mais humana, e isso me enche de orgulho até como ex-aluna da UNB. Então, fico por aqui e agradeço muito a oportunidade. Queria agradecer a presença da senhora aqui no nosso estúdio, foi um prazer conversar com a senhora e agradecer também a presença de você que assistiu até aqui a nossa entrevista e muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço a todos e todas.